Tani segura sua mão e sugere que faça um caminho mais longo. Surpresa, ela nota que ele tem sido bem direto nos últimos dias e brinca perguntando se ele está tentando derretê-la com tanta doçura, deixando confuso. Mesmo assim, os dois seguem caminhando de mãos dadas. Nossa história começa logo cedo pela manhã. Miu se prepara diligentemente para ir à escola. Ela coloca a maquiagem com cuidado, garantindo que tudo esteja absolutamente perfeito. Enquanto isso, outros estudantes já estão a caminho da escola. Eles caminham juntos com seus colegas, felizes por poderem passar os dias com os amigos. Miu está quase pronta. Em frente ao espelho, ela pratica como vai cumprimentar Yusuke, certificando-se de que está apresentável. Seu irmão a acha irritante, e sua mãe chama os dois para se apressarem, pois já está quase na hora da escola. Pegando sua mochila rosa, ela finalmente segue para a escola. Surpreendentemente, ela não se atrasa e cumprimenta alegremente um par de amigas perto dos armários. Enquanto caminha até a sala de aula, ela cumprimenta todos de forma casual e confiante. No entanto, assim que entra na sala, cumprimenta Yusuke com nervosismo, apesar de ter ensaiado tantas vezes. Quando ele responde ao cumprimento, ela cora intensamente e vai para o seu lugar. Quando Men e Ovi se aproximam de sua mesa para conversar, ela fica imediatamente elétrica, perguntando às amigas se seus cílios estão perfeitos. Elas não veem muita diferença, até que Miu revela que só usou cílios postiços para evitar trabalho. Ela se vira para Yusuke para saber sua opinião, mas ele responde secamente que não consegue se identificar nem um pouco com isso. Miu ri da resposta dele, enquanto as amigas ficam confusas sobre por que ela gosta tanto de provocar Yusuke. Miu explica que simplesmente ama o jeito como ele sempre a corta, pois a verdadeira razão de provocá-lo é que está apaixonada por ele. As amigas continuam conversando enquanto Miu admira Yusuke em silêncio. Ele pode parecer um garoto distante de óculos, mas na verdade é muito direto. Yusuke também está ajudando Kento com o dever de casa, apontando de forma objetiva quais partes o professor vai marcar como erradas. Miu também admira como Yusuke trata todos da mesma forma enquanto observa suas interações com os colegas. Ela se lembra de como acabaram sentados um ao lado do outro. No início do semestre, ela estava incrivelmente feliz e não sabia como conter sua alegria. Estava nervosa e tentou ser amigável. Yusuke respondeu normalmente, até recusando sua ajuda. Enquanto a maioria das pessoas poderia ter se ofendido, Miu sabe que ele simplesmente trata todos de maneira igual, e isso é algo que ela admira. As amigas tentam chamar sua atenção e ela finalmente volta à realidade. Então rapidamente se vira para Yusuke para saber sua opinião. Como de costume, ele diz que não faz ideia. Miu ameaça sentir pena dele e diz que ele é livre para reclamar dela. Ele apenas pisca e diz que está tudo bem. A resposta dele choca Miu, que se vira para as amigas para se defender. Miu se sente aliviada por Yusuke não se importar. No fundo, ainda se sente mal por sempre incomodá-lo. Na verdade, ela quer falar com ele normalmente e contar como se sente, mas está preocupada demais com sua imagem social. Men sugere que vão comer no Kimberg depois da escola. Ao longo do dia escolar, Miu é abordada por muitas pessoas. Primeiro por Kento, que pede seu dever emprestado, e depois por colegas que também são fãs dela. Eles perguntam se podem segui-la nas redes sociais, fazendo Miu se preocupar se postou algo constrangedor recentemente. Depois da aula, Miu e seu grupo habitual vão ao Kimberg. Kento menciona Yusuke, fazendo Miu engasgar com a comida. Eles começam a falar sobre como Yusuke é muito inteligente e pode acabar entrando em uma universidade de ponta. Men comenta que Miu é quem mais é próxima dele no grupo. Miu se engasga com a bebida e tenta esconder sua paixão por Yusuke. Felizmente, o assunto muda para Sudakin, e Shuji comenta que as garotas gostam muito desse tipo de cara. Miu argumenta que Sudakin é o único que parece material para namorado. Ela consegue evitar revelar de quem realmente gosta, mas se sente um pouco mal por ter que continuar fingindo por autopreservação. Um dia, depois da escola, Miu se sente exausta e passa um tempo sozinha no banheiro. Ela não gosta de fingir, mas sabe que precisa. Eventualmente, sai para finalmente ir para casa. Surpresa ao ver que Yusuke ainda está lá. Nervosa, ela puxa a conversa e descobre que ele ficou até mais tarde por causa do trabalho do comitê. Sem conseguir controlar a curiosidade, ela pergunta em que direção ele vai para casa. Quando ele diz que vira à direita no portão, Miu imediatamente exclama que também vai por ali. Miu fica feliz ao descobrir que o caminho de Yusuke é parecido com o dela. Ela comenta surpresa e fica nervosa quando Yusuke não responde. Tentando manter o clima leve, Miu imagina que eles provavelmente nunca se encontram porque têm vidas diferentes na escola.
Quando Yusuke responde apenas com uma palavra, ela decide falar sobre como os hambúrgueres do King Burger são enormes. Ela se surpreende quando Yusuke pergunta se o hambúrguer estava bom. Recuperando-se rapidamente, ela diz que estava sim e, brincando, o convida para ir lá algum dia. Yusuke aceita, deixando Mil atonita e em silêncio confuso. Ela tenta entender a resposta dele, já que isso é muito fora do comum para ele. Percebendo que o silêncio está se prolongando, ela pensa desesperadamente em algo para dizer e evitar o constrangimento. Frustrada, acaba esbarrando a mão na dele. Ela congela com o contato, e Yusuke para olhá-la. Eles ficam ali por alguns segundos antes de voltarem a andar. Então, o impensável acontece. Ele segura suavemente a mão dela e continua caminhando em um ritmo confortável. Mil segue, ainda sem saber se o que está acontecendo é real ou apenas um sonho. Ela quer aproveitar o momento. Sua mente se enche de pensamentos sobre como suas mãos estão suadas. Ela ouve o coração batendo forte no peito enquanto percebe lentamente que aquilo é real. Yusuke vê alguns estudantes da escola por perto e solta rapidamente a mão de Mil, fazendo com que ela quase chore pela perda do contato. Ela chega em casa em segurança, mas não consegue parar de pensar em tudo o que aconteceu. Seu irmão a encontra jogada no chão, emburrada. Ela faz automaticamente as coisas de sempre, janta e se prepara para dormir, mas sua mente ainda tenta processar o que aconteceu. Quando está prestes a dormir, percebe que foi Yusuke quem tomou a iniciativa. Ela começa a rolar na cama, dividida entre o medo e a alegria, sem ideia de como vai encarar todo mundo no dia seguinte. De manhã, ela cai da cama antes mesmo de acordar direito. Percebendo como está claro, pega o celular para ver as horas. Ao notar que está atrasada, veste o uniforme às pressas e vai para a sala principal. Não há ninguém, apenas um bilhete dizendo que às vezes não tem problema se atrasar. Ela olha o relógio da parede e vê que já é meio-dia, então se apressar não faria diferença. Decide ir com calma, esquentar a comida e comer antes de sair. Ela chega à escola por volta do horário do almoço, e as amigas ficam chocadas, já que Mil nunca se atrasa. Ela sorri para si mesma e olha para a carteira de Yusuke, apenas para perceber que está vazia. Kento se senta no lugar de Yusuke e pergunta sem rodeios se Mil está namorando Yusuke, insistindo que o amigo Capatra os viu caminhando juntos para casa. Mil fica irritada com a provocação de Kento, já que as coisas entre ela e Yusuke estão em um estágio tão delicado. Então, ela percebe que alguém realmente os viu juntos, talvez até de mãos dadas. Ela começa a se perguntar como foram vistos. Sem saber como responder, decide tratar tudo como um grande mal-entendido, sem perceber que Yusuke acabou de entrar na sala. Yusuke não comenta a desculpa dela e pede a Kento seu lugar. Kento promete se mover, mas Yusuke diz que só precisa do caderno em sua mesa. Depois de pegar suas coisas, ele sai, ignorando completamente Mil. Ela o observa ir embora, agora certa de que ele ouviu tudo. Durante a aula de ciências, Mil não consegue se concentrar. Sua mente está cheia de culpa por ter sido rude com Yusuke. Ela considera pedir desculpas imediatamente, mas sabe que isso causaria uma cena e prejudicaria sua imagem social. Ela se sente presa, pois quer se desculpar o quanto antes, mas tem medo demais de se aproximar dele com tantas pessoas por perto. Para seu choque, é Yusuke quem se aproxima dela. Ele pede desculpas pelo ocorrido no dia anterior e diz para ela esquecer que aquilo aconteceu, depois se vira para ir embora sem esperar pela resposta dela. Logo em seguida, Men se junta a ela com o resto do grupo de amigos, ansiosos para sair como de costume, mas rapidamente percebem o quão estranhamente quieta Mil se tornou. Todo o barulho ao redor de repente parece sufocante. Criando coragem, Mil finalmente admite que está apaixonada por Yusuke. As amigas ficam atonitas enquanto ela explica que o convidou para caminhar com ela para casa no dia anterior e que tudo o que sente é unilateral. Entre lágrimas, ela olha para Kento e pergunta se o que fez foi errado. Kento insiste que apenas caminhar juntos para casa não faria ninguém suspeitar de nada. Eles dizem a ela que Yusuke já foi embora e a incentivam a correr atrás dele para esclarecer tudo. Determinada, Mil corre, mas de forma quase cômica, muito devagar. As amigas torcem por ela, e finalmente ela se força a seguir em frente, deixando os pés a guiarem. Ela percebe que, depois de se confessar, se sente muito mais leve. Enquanto isso, Yusuke já está na metade do caminho para casa. Ao atravessar uma ponte, ele se repreende por ter cedido à tentação e segurado a mão dela. Ele sempre gostou de Mil e do jeito como ela sempre falava com ele. Ele achava que ela era apenas amigável com todos. Mas quando ela, timidamente, pediu para irem juntos para casa, ele começou a ter esperança de que talvez realmente tivesse uma chance. Porém, depois disso, ela não apareceu pela manhã,
e a ausência dela fez com que ele sentisse muita falta. Ele fica chocado ao ouvir Mil gritar que o ama. Ele se vira justamente quando ela corre em sua direção, pedindo desculpas por todo o mal-entendido que causou. Ela despeja seus sentimentos, contando até o quanto ficou feliz quando deram as mãos e admitindo que dormiu demais porque não conseguia parar de pensar nisso. E os que soltam uma risadinha, depois se recompõem para responder com seriedade. Corando, ele admite seus próprios sentimentos, fazendo Mil se derreter ao ver o quão fofo ele fica. Ela começa a chorar de alívio, e os que tiram um lenço, dizendo que ela borrou a máscara de cílios. Ela chora ainda mais, de felicidade, por Yusuke realmente se lembrar das coisas bobas que ela sempre dizia a ele. No começo do episódio, vemos Tani acabando de acordar. Ainda sonolento, ele se depara com um gato bem à sua frente. Ele faz carinho no animal por alguns instantes, e logo em seguida a cena muda. Pouco depois, Tani aparece saindo de casa para ir à escola. No caminho, ele encontra Yamada, que puxa a conversa e pergunta como ele está. A atitude deixa Tani um pouco surpreso, já que não estava acostumado com tanta cordialidade, e ele começa a se perguntar internamente por que Yamada estava falando tão bem com ele naquele dia. Desconfiado, Tani pergunta se Suzuki havia comentado algo com ele. Yamada confirma que sim e diz que Tani tem um instinto muito aguçado, já que percebeu que havia algo diferente. Tani explica que achou Yamada mais animado que o normal e sentiu que ele tinha algo guardado para dizer. Yamada responde que não se importa com o fato de Tani gostar de Suzuki ou até mesmo de eles estarem juntos. Tani comenta que ainda não pensou em contar isso para outras pessoas. Yamada questiona o motivo, e Tani explica que não quer prejudicar a reputação da Suzuki. Yamada discorda e afirma que aquilo era claramente amor, e que, se Suzuki disse que estava tudo bem, então não havia motivo para esconder. Agora, a história mostra Suzuki sentada com Sato e Watanabe. Ela conta animadamente sobre um filme que assistiu, falando dos personagens, das confissões de amor e de como tudo foi emocionante. No entanto, Sato e Watanabe não demonstram o menor interesse na história e dizem que não ligam para o filme, deixando claro que querem saber outra coisa. Sato reforça a crítica dizendo que Suzuki fala com Tani como se estivesse atirando pedras nele. O desânimo de Suzuki só aumenta. Então Watanabe sugere que ela leia um artigo que explica como se comportar com o próprio namorado. Suzuki começa a ler com bastante atenção e descobre que uma boa namorada deve saber ouvir. Suzuki percebe que faz exatamente o contrário de tudo aquilo. Determinada, Suzuki decide que vai agir como uma boa namorada e fazer tudo para deixar Tani feliz. Sato pede calma e diz para ela não se empolgar demais, perguntando sobre o que Suzuki pretende conversar com ele. Suzuki responde que vai convidá-lo para irem juntos para casa depois da escola, e as duas concordam que é um bom começo. A cena muda para a sala de aula, onde Tani está sentado. Sato pergunta se elas podem ficar ali. Em seguida, ela e Watanabe incentivam Suzuki a tomar coragem. Suzuki se controla, se aproxima de Tani e o convida para irem juntos para casa. Ele aceita prontamente, o que deixa Suzuki surpresa e muito feliz. Logo depois, vemos Suzuki indo para casa com Tani, radiante de felicidade. Suas expressões deixam claro o quanto ela está contente. Ela se despede de todos. Ao saírem da escola, Yamada comenta que ninguém parece reparar em Tani, mesmo ele estando ao lado de Suzuki, e que ninguém suspeita de nada. Mais adiante, Suzuki começa a pensar que o caminho está silencioso demais. Ela sente que precisa fazer algo. Enquanto ela pensa nisso, Tani parece prestes a dizer alguma coisa, mas desiste. Suzuki pergunta se ele ia falar algo, e ele responde que não era nada. Eles chegam a um ponto onde as casas se separam. Quando Suzuki se prepara para ir embora, Tani a chama e pede para conversarem mais um pouco. O coração de Suzuki dispara de felicidade, e ela aceita animada. A cena muda e mostra os dois sentados em um parque. Tani conta que Yamada já sabe do namoro e que provavelmente outras pessoas também sabem, e pergunta se isso a incomoda. Suzuki responde que não vê problema nenhum nisso. Tani comenta que achava melhor esconder, mas percebe que isso não parece mais possível. Suzuki tenta tranquilizá-lo. De repente, os dois acabam sugerindo ao mesmo tempo que saiam juntos no dia seguinte. Eles riem da coincidência e começam a conversar sobre ir comer hambúrguer. Ele sugere que decidam onde vão comer no dia seguinte e pega o celular para pesquisar. Ao abrir o navegador, aparece na tela uma busca sobre como conversar com a namorada e manter a conversa, deixando claro que ele também anda inseguro. Envergonhado, ele sai correndo, mas Suzuki o impede e diz que não há problema nenhum nisso, afirmando que ficou muito feliz em saber que ele pensa nela mesmo quando ela não está por perto. Então, Tani se aproxima e a abraça, finalmente declarando seu amor.
Ele explica que, no dia anterior, não conseguiu responder quando Suzuki disse que o amava, e que aquele abraço e aquelas palavras eram a resposta dele. Suzuki gosta muito de ouvir tudo aquilo. Assim, os dois decidem que, finalmente, no dia seguinte, terão o tão esperado primeiro encontro. A cena muda e mostra Suzuki empolgada, pensando em que roupa usar para agradar Tani. Depois, vemos ela esperando por ele, chegando ao local com pelo menos meia hora de antecedência e se arrependendo por ter chegado cedo demais. Ela se lembra do conselho dos amigos, de que deveria tirar uma foto com Tani para marcar o primeiro encontro. O dia está muito quente, e Suzuki se abana enquanto espera. Nesse momento, Tani finalmente chega e demonstra preocupação, perguntando se fez Suzuki esperar por muito tempo. Suzuki responde dizendo que não, mas comenta que Tani havia chegado cedo demais. A cena muda, e vemos os dois passeando juntos. O primeiro destino é uma lanchonete para comer hambúrguer. Tani começa a comer normalmente, sem se preocupar, enquanto Suzuki passa a pensar que não poderia comer daquele jeito. Ela se lembra de que, da última vez, acabou se sujando toda e imagina que, se Tani a visse assim novamente, ele riria bastante. Por causa disso, Suzuki começa a comer aos poucos, com muito cuidado. Tani estranha a maneira como ela está comendo e comenta que ninguém come hambúrguer daquele jeito, dizendo que ela deveria comer como uma criança, do jeito mais simples possível, e até mostra como ele mesmo faz. Suzuki diz que, se ele realmente não se importava, então ela também comeria do mesmo jeito. Assim que começa a comer normalmente, ela acaba se sujando outra vez. Ao ver a cena, Tani não consegue segurar o riso. A cena muda novamente, mostrando os dois fazendo várias compras juntos. Depois disso, eles decidem ir ao cinema. Durante o filme, Suzuki começa a chorar bastante, completamente envolvida pela história, enquanto Tani quase não presta atenção no filme, ficando apenas preocupado em enxugar as lágrimas dela. Quando o filme termina, eles saem da sala, e Tani pergunta por que Suzuki havia chorado tanto. Ela pede que ele espere 2 minutos e se afasta por um instante. Suzuki ajeita o rosto, volta correndo e percebe que aquele seria um bom momento para tirar uma foto. Ela pede ajuda a uma mulher para fotografar os dois. Suzuki e Tani se posicionam, mas, no último momento, Suzuki fica tão envergonhada que desiste da foto. Ela diz que não consegue tirar aquela foto e sugere deixar isso de lado para fazer outra coisa. A cena muda e mostra os dois sentados no metrô, voltando para casa. Enquanto o trem segue, Suzuki pensa que o dia tinha sido incrível e que nunca havia se sentido tão feliz. Para ela, aquela tinha sido uma experiência completamente diferente de tudo o que já viveu. A cena muda mais uma vez, mostrando os dois descendo na estação e caminhando em direção às suas casas. Nesse momento, ela cria coragem e tenta pegar a mão de Tani, tocando levemente antes de soltar. No entanto, Tani segura a mão dela com firmeza, o que faz o coração de Suzuki se encher de felicidade. Impulsivamente, Suzuki pede para tirar uma foto com ele. Tani aceita, mas pergunta se seria ali mesmo. Suzuki confirma que sim, naquele exato lugar. Finalmente, eles tiram a foto juntos. Logo depois, Tani diz que quer falar algo importante. Suzuki pergunta sobre o que se tratava. Tani então conta que, antes daquele dia, nunca havia se divertido tanto. Ao ouvir aquilo, Suzuki fica extremamente envergonhada, começa a corar intensamente e, tomada pela vergonha, sai correndo direto para casa. Deitada em sua cama, ela decide olhar a foto que tiraram juntos. Ao ver a imagem, percebe que seu rosto havia saído completamente estranho, com os dentes aparecendo de forma esquisita. Vemos uma cena com Azuma, amiga da Suzuki. Ela quer saber tudo sobre o Tani, desde quando os dois começaram a namorar, porque não sabia de nada direito. Ela até começa a pensar se o Tani não teria forçado alguma coisa. Depois disso, a Suzuki explica tudo com calma, esclarecendo a situação. Ao ouvir tudo, Azuma diz, sendo sincera, que sente bastante ciúmes, mas que agora só deseja que o relacionamento dos dois dê certo. Em seguida, vemos todos os garotos, basicamente os amigos da Suzuki, conversando sobre os bad boys, dizendo que a maioria das garotas gosta muito desse tipo de cara. Nesse momento, a Suzuki chega e concorda, dizendo que, no geral, ela realmente gosta de bad boys. Então Yamada comenta, você não acha que está falando isso no lugar errado? O Tani está aqui e pode estar ouvindo tudo. Já pensou como ele vai se sentir? Ao perceber isso, a Suzuki fica assustada, vai correndo até o Tani, dá bom dia e pergunta se ele ouviu a conversa. O Tani responde que sim, ouviu tudo, mas que aquilo não o incomodou tanto assim. Logo depois, aparece um cara chamado Taira, que fica muito surpreso ao ver os dois conversando juntos.
Ele pergunta ao Yamada o que está acontecendo, e o Yamada responde que os dois estão namorando. Ao ouvir isso, Taira fica chocado e começa a olhar para todo mundo, se perguntando por que todos estão tratando aquilo como algo tão normal. Na cabeça dele passam várias dúvidas. Será que eles estão mesmo namorando? Será que vão conseguir ficar felizes juntos? Será que o Tani vai conseguir atender às expectativas da Suzuki? Ele fica pensando em tudo isso, cada vez mais preocupado. Depois disso, Taira vai pegar um refrigerante e percebe que a Suzuki também está lá. Ele se aproxima e pergunta qual foi o motivo de ela ter escolhido o Tani. Ao ouvir isso, a Suzuki fica surpresa e pensa no que ele está tentando dizer. Para ela, parece que o Taira está insinuando: por que você não me escolheu? Por que escolheu o Tani? Então ele esclarece que não é isso, mas sim que acha curioso ela ter escolhido o Tani, já que os dois são totalmente opostos. A Suzuki é expansiva e falante, enquanto o Tani é bem quieto. A Suzuki responde que não sabe explicar direito, mas que o Tani parece uma pessoa muito verdadeira. Ela diz que, se começasse a listar todas as qualidades dele, levaria muito tempo, e que agora não quer falar muito sobre isso. O Taira também não insiste. Depois, a Suzuki pega 2 refrigerantes e entrega um para o Tani. Os dois passam a agir como um casal, o que deixa o Taira bastante incomodado e com uma sensação de vergonha alheia. Ele fica pensando como alguém consegue agir daquele jeito como casal, e isso deixa cada vez mais frustrado, a ponto de começar a agir de forma estranha. Nesse momento, a Azuma aparece, vê o Taira naquele estado e não entende o que está acontecendo com ele nem por que está reagindo daquele jeito. Em seguida, a Suzuki e o Tani se despedem de todos e vão juntos para casa. Ao ver isso, o Taira fica ainda mais frustrado no começo, mas depois pensa melhor e conclui que, talvez, os dois realmente combinem e sejam felizes juntos, e que ele não deveria ficar pensando tanto nisso. Depois vemos a Suzuki e o Tani indo para casa. O Tani está cheio de pensamentos e diz que vai tentar ser do jeito que ela quiser, mas que, se não conseguir, pede desculpas desde já. A Suzuki percebe que ele está se referindo às coisas que ela comentou com os amigos e diz que ele não precisa se preocupar com isso, pois eles estavam só brincando. Mesmo assim, ela fica feliz ao perceber que o Tani pensa nela e está até disposto a mudar por causa dela. Os dois começam a conversar sobre amor, sobre como deveriam agir e que não precisam mudar completamente quem são. De repente, a Suzuki aparece sentada em cima do Tani, dizendo que ele é muito fofo. O Tani não entende nada do que está acontecendo, até que descobrimos que ele estava sonhando. Na realidade, era o gato dele em cima do rosto. Ele desce para o andar de baixo, e a avó dele começa a dizer como o gato é fofo. Ao ouvir isso, ele fica surpreso, porque a Suzuki também costuma chamá-lo de fofo. Então ele começa a pensar se ela não o trata como se fosse um gato. Mesmo depois de a Suzuki ter esclarecido tudo, esses pensamentos não saem da cabeça dele. Ele decide que deveria ganhar um pouco de massa muscular e tenta fazer flexões, mas acaba desistindo porque está em péssima forma. No dia seguinte, vemos a Suzuki em casa, brigando como sempre com o irmão, e ela acaba se atrasando para a escola. Mesmo assim, ela pega carona com ele de moto. Durante o caminho, Azuma comenta que acha o irmão da Suzuki muito fofo e pede para que um dia a apresente a ele. A Suzuki responde que ele não é tão legal assim e que não acha que ele seja perfeito para ela. O Tani, por não saber muito sobre o irmão dela, não dá muita opinião. Depois vemos uma cena na escola. Todos estão indo embora, mas o Tani não pode sair ainda porque precisa resolver algo na biblioteca. Por isso, eles não podem ir juntos para casa. O Tani vai para a biblioteca e, algum tempo depois, a Suzuki aparece lá também. Ele comenta que ela nunca vai à biblioteca e pergunta o que ela está fazendo ali. A Suzuki começa a desconversar, e o Tani percebe que ela está inventando uma desculpa. Então ela pede desculpas, mas ele diz que não há necessidade e que, na verdade, fica feliz por ela estar ali. A Suzuki diz que vai tentar estudar como uma boa aluna. O Tani pensa que deveria dizer para ela não esperar por ele e ir para casa. Cria coragem e fala isso. Ao ouvir, a Suzuki faz uma expressão estranha e diz que também sabe estudar. O Tani percebe que talvez tenha falado algo errado. Ele então diz tudo bem e fala que vai embora, olhando para o rosto dela. Nesse momento, a Suzuki percebe que ele não conseguiu se expressar direito. Ela começa a procurar alguns livros, e então o Tani se aproxima e diz que pode ficar livre até às 5 horas, perguntando se ela poderia esperar por ele até lá. Ao ouvir isso, a Suzuki fica muito feliz, mostrando que ela realmente queria esperar. Enquanto trabalha, o Tani continua pensando só na Suzuki, se perguntando o que passa pela cabeça dela, já que nunca consegue entender direito. Finalmente dá 5 horas,
os dois se encontram e vão juntos para casa. No caminho, o Tani faz algumas atitudes fofas, e a Suzuki o chama de fofo novamente. Isso faz o Tani voltar a pensar em tudo o que fofo significa. Ele cria coragem e pergunta diretamente o que ela quer dizer quando o chama de fofo. A Suzuki fica confusa no começo, pensando que tipo de pergunta é aquela, e começa a refletir sobre que resposta deveria dar. Então ela explica que fofo significa algo importante, precioso, e que não é necessário que os dois tenham exatamente os mesmos gostos. É justamente por isso que ela quer conhecê-lo melhor, saber do que ele gosta e também mostrar do que ela gosta. Depois disso, o Tani coloca a mão na cabeça dela, toca suas bochechas e diz que, para ser sincero, ele provavelmente nunca vai ser o tipo de pessoa que ela chamaria de cool, mas que pode tentar ser fofo. Literalmente, a Suzuki estava morrendo de vergonha e não sabia o que fazer. Ela apenas balançava a cabeça em silêncio, sem dizer nada, porque realmente não sabia o que responder. Mas, depois de chegar em casa, ela acaba sentindo um certo arrependimento. Depois disso, vemos uma cena na escola, onde o Taira está contando para o Tani que perguntou a Suzuki por que ela escolheu o Tani em vez dele. A Suzuki respondeu que considera o Tani uma pessoa muito verdadeira, alguém muito real. Ao ouvir isso, o Tani fica bastante surpreso, pois ele mesmo não sabia exatamente por que a Suzuki gostava dele. Os outros começam a comentar: cara, você podia ter feito outro tipo de expressão facial, né? Que reação mais casual foi essa? O Tani responde dizendo: por que você está me contando tudo isso? Você podia ter falado com outra pessoa também. Então o Taira explica que é porque a Suzuki sempre elogia muito o Tani pelas costas, e ele achou que ouvir isso faria o Tani se sentir bem. Mas, mesmo assim, a reação dele foi totalmente normal. Aí o Yamada e o Taira começam a conversar sobre como talvez fosse melhor se a Suzuki tivesse elogiado o Tani diretamente, na frente dele, talvez isso tivesse causado mais impacto. O Taira comenta que, se fosse assim, a Suzuki provavelmente teria se sentido um pouco constrangida. Depois, o Taira diz que só quis contar tudo aquilo para que o Tani se sentisse melhor. O Yamada comenta que, no fim das contas, o Taira é realmente uma boa pessoa. Mesmo assim, o Tani se sente estranho até ouvindo elogios sobre si mesmo. Quando a Suzuki e as amigas veem os três garotos juntos, ficam bastante surpresas. A Suzuki começa a pensar no que será que o Tani anda fazendo ultimamente com todo mundo. Mas então ela vê um sorriso muito fofo no rosto dele, o que a deixa ainda mais surpresa. Ao mesmo tempo, ela estava um pouco insegura, pensando que talvez fosse engraçada demais, e não entendia por que, mesmo assim, ele estava sorrindo daquele jeito. No início do episódio 4, vemos todas as garotas reunidas, conversando sobre o que cada uma vai fazer. Suju começa a contar que não vai assistir ao festival com Tani e que também não pretendia usar yukata lá. Ao ouvir isso, a garota fica bastante envergonhada. Mas então um amigo comenta que eles também precisam se preparar para as provas. Sojomi fica bem preocupado, porque os exames estão chegando. Ele pensa que essa fase é uma das piores da vida dos estudantes e se pergunta como vai conseguir passar por tudo isso. Ela também diz que todos vão estudar juntos naquele dia. Depois disso, perguntam a Tani se ele vai estudar com o grupo, mas ele recusa e vai para casa. Todos ficam pensando por que Tani não estuda com eles e concluem que talvez estudar com o grupo fosse perda de tempo para ele. Suzumi então explica que não é isso, e que Tani trabalha na biblioteca, por isso não pode estudar com eles. Uma garota sugere que todos vão estudar na biblioteca, e o grupo fica animado. Em seguida, a cena muda para a biblioteca, onde Suzuki diz que todos deveriam copiar os resumos. Yamada fica extremamente nervoso, olhando para o material e pensando quando tudo aquilo foi ensinado, porque ele não lembrava de nada. Depois de um tempo, Yamada diz que finalmente terminou de estudar, mas Suzuki responde que ele só copiou os resumos e não estudou de verdade. Todos começam a agir de forma estranha, sem focar nos estudos, o que deixa Suzuki bastante irritada. Então Yamada e outra garota vão até Tani e pedem ajuda. Tani explica tudo com calma, e todos passam a entender muito bem. Eles pedem para que ele sempre estude com o grupo, dizendo que ele explica muito bem. Suzuki fica muito feliz com isso. Um amigo pergunta por que ela está tão feliz, e Suzuki responde que ver Tani tão à vontade com todos a deixa contente. Os amigos concordam, dizendo que antes eles ficavam em grupos separados, mas agora estudam e se divertem juntos. O clima fica muito agradável. Uma garota então diz que terminou de estudar e que já podem ir embora. Ela comenta que perguntou a Tani sobre a faculdade, e Suzuki diz que ela está pensando longe demais, além de dizer que os dois combinam muito. Ao ouvir isso, Suzuki fica envergonhada e sai rapidamente.
Depois que todos terminam de estudar, o grupo vai embora conversando. Eles perguntam se Tani não ficou cansado, e ele responde que gostou, já que a biblioteca normalmente é vazia. Yamada pergunta o que eles vão comer, e Tani e Suzuki dizem o nome do mesmo prato ao mesmo tempo, deixando todos surpresos. Animados, eles vão embora juntos. Uma amiga de Suzuki comenta que às vezes ela age como uma criança, e que Tani vai ter que saber lidar com isso. Tani responde que não há com o que se preocupar. Nesse momento, Suzuki aparece e pergunta sobre o que eles estão falando, e todos vão embora juntos se divertindo. Na cena seguinte, vemos Suzuki em casa. Ao lado de sua casa, um shopping vai iniciar uma grande liquidação. Ela se anima e se prepara rapidamente para ir até lá. Sua mãe pede que ela compre papel higiênico, e o irmão comenta que ela está vestida de forma estranha e que as pessoas vão achar engraçado se a virem assim. Ele sugere que ela troque de roupa, mas Suzuki não dá muita atenção e sai mesmo assim. No caminho, ela começa a pensar que seria muito vergonhoso se Tani a visse daquele jeito. Ao chegar perto do shopping, ela encontra Yamada, e os dois começam a rir. Eles entram no shopping e se surpreendem ao ver que Taira trabalha naquela loja. Ele diz para não perderem tempo e comprarem logo o que precisam, porque ele está trabalhando. Suzuki comenta como é estranho comprar papel higiênico em uma loja onde um amigo trabalha. Depois disso, vemos Suzuki e Yamada sentados do lado de fora, conversando tranquilamente sobre o clima e como o cheiro da terra depois da chuva é agradável, enquanto tomam sorvete. De repente, Azumi chega de moto e começa a zoar Suzuki por causa dos shorts que ela está usando, dizendo que ela não deveria sair vestida assim. Suzuki fica incomodada, já que todos estão criticando sua roupa, e alguém comenta que, se Tani a visse daquele jeito, o que ele pensaria. Suzuki diz que não há problema, porque Tani não costuma sair de casa à noite. Mas, de repente, Tani aparece na loja. Ele acaba olhando para Suzuki, que imediatamente desaparece dali. Tani tinha vindo falar com ela, mas os outros dizem que não é seguro ficar andando por aí àquela hora. Tani responde que eles também estão fora de casa e pergunta para onde Suzuki foi. Yamada diz para ele comprar o que precisa e ir para casa. Tani entra na loja, e Taira se surpreende ao vê-lo, perguntando o que ele vai comprar. Do lado de fora, a amiga de Suzuki diz para ela fugir dali rapidamente. Suzuki sai correndo e diz que, para ser sincera, queria encontrar Tani, mas não queria que ele a visse vestida daquele jeito. Tani acha que Suzuki não vai voltar, mas de repente ela aparece. Ele pergunta por que ela estava correndo, e Tani explica o motivo. Suzuki fica surpresa, e ele diz que não se importa com essas coisas. Suzuki responde que sabe disso, mas que para ela isso importa muito. Tani pergunta se ela não se sente estranha perto dos outros, já que estava passando tempo com eles. Suzuki explica que são amigos antigos, por isso não se sente desconfortável. Ela comenta que Tani parece bravo, e ele responde que não precisa explicar se está bravo ou não, já que ela saiu correndo. Ele então admite que, às vezes, sente ciúmes por ela conhecer aquelas pessoas há tanto tempo. Suzuki usa um exemplo para explicar. Diz que há 2 pratos de comida, um feito às pressas e outro preparado com calma e carinho. Mesmo que o gosto seja o mesmo, ela escolheria o prato feito com cuidado, porque quer sempre parecer bonita diante dele. Tani responde que não se importa com a aparência do prato, desde que seja o seu favorito. Tani diz que consegue gostar de qualquer jeito. Então Suzuki responde que não é bem assim, que quando ela se esforça para preparar um prato para ele, ele deveria gostar mais daquele feito com cuidado. Dessa forma, os dois continuam conversando bastante. Logo depois, Suzuki se senta na parte de trás da bicicleta enquanto Tani pedala. Suzuki comenta como aquilo está sendo realmente muito bom, e Tani concorda, dizendo que o cheiro da terra depois da chuva é incrível. Ao ouvir isso, Suzuki começa a corar, porque ela mesma tinha dito algo parecido pouco tempo antes. Nesse momento, ela estava muito próxima de Tani. De repente, Suzuki percebe que alguém está se aproximando e desce rapidamente da bicicleta. Era um policial, que diz que Suzuki deveria ir logo para casa. Ela responde educadamente para ele não se preocupar, pois já estava indo. Em seguida, vemos novamente as garotas conversando, dizendo que o festival com certeza vai ser muito divertido. Uma delas comenta que nas provas não teve tanta diversão assim. Outra diz que está pensando em não usar yukata, mas as outras insistem que ela deveria usar, dizendo que talvez no próximo ano Tani já seja o namorado dela. Ao ouvir isso, Suzuki fica irritada e pede para não falarem esse tipo de coisa. As amigas dizem que ela precisa dar o seu melhor para que Tani goste ainda mais dela. Depois disso, vemos Suzuki vestida com yukata, realmente muito bonita.
Ela se lembra de como a mãe a ajudou a se arrumar, de como o irmão zombou dela enquanto ela calçava sandálias, e como tudo isso a deixou envergonhada. Finalmente, Suzuki vai até Tani. Ele fica olhando para ela, encantado, e diz que ela está muito bonita. Suzuki responde que sempre foi chamada de fofa, mas que é a primeira vez que alguém a chama de bonita, e que isso a deixa muito feliz. Os dois começam a passear pelo festival e estão se divertindo bastante. Em certo momento, algumas pessoas quase esbarram em Suzuki, mas Tani a puxa para protegê-la. Ao ver isso, Suzuki segura a mão dele e diz que, como está muito cheio, seria melhor andarem mais próximos. Assim, eles continuam caminhando de mãos dadas. Suzuki começa a agir de forma estranha, e Tani pergunta o que está acontecendo. Ela responde que está se sentindo como se fossem um casal naquele momento. Ela pensa que sempre passa tempo com Tani, mas sair assim juntos é ainda mais divertido. Ela está aproveitando muito o festival e diz que está animada demais, mesmo achando que não deveria agir daquele jeito. Ainda assim, pensa que, sendo um casal, esse tipo de comportamento é natural e que não consegue mudar isso. Ela está se divertindo muito com Tani, e no geral, os dois aproveitam bastante o festival. Depois de jogar um jogo, a mão de Tani fica molhada, e Suzuki entrega um lenço de papel, dizendo que sempre que ele precisar de alguma coisa, pode usar aquilo ou pedir a ela. Fica claro que tudo isso ela aprendeu com as amigas. Ela anda extremamente próxima de Tani. Então Suzuki vê um casal se beijando e pensa em como as pessoas conseguem fazer esse tipo de coisa. Ela lembra que, quando não tinha namorado, dizia que nunca faria aquilo. Ao recordar tudo o que fez com Tani no festival, percebe que está fazendo exatamente as coisas que antes dizia que não faria. Isso a deixa muito envergonhada, e ela começa a se perguntar o que está fazendo. Suzuki então diz a Tani que acha melhor irem para casa, mas ele sugere que façam uma caminhada. Eles vão para um lugar onde Suzuki nunca tinha estado antes. Ela fica se perguntando o que eles vão fazer ali, achando até que Tani quer ficar a sós com ela. Porém, ela percebe que há muitas pessoas no local e que a vista é muito bonita, já que estão em um ponto alto. Enquanto pensam no motivo de estarem ali, uma criança pergunta à mãe quando os fogos de artifício vão começar. Suzuki se lembra de que eles não foram ao Festival dos Fogos, mas Tani diz que dá para ver um pouco dali, mesmo sendo longe. Isso deixa Suzuki muito feliz. Ela diz que gostaria de tirar algumas fotos, mas Tani responde que é longe demais para fotografar. Nesse momento, o celular de Suzuki quase cai, mas Tani o segura a tempo. Os dois acabam ficando extremamente próximos, e logo se afastam envergonhados, pensando que quase se beijaram. Logo depois, ambos percebem que, na verdade, queriam ter se beijado. Tani então diz que da próxima vez eles vão tentar chegar ainda mais perto. Suzuki finge não entender o que ele quer dizer, e Tani explica que está falando dos fogos de artifício, dizendo que da próxima vez eles vão ver de mais perto. Suzuki tinha entendido errado, mas logo responde animada que sim, que eles com certeza irão. Ela fica muito feliz ao perceber que Tani falou em próximo ano, o que significa que eles ainda estarão juntos como um casal. No início do episódio, vemos uma garota chamada Nishi. Ela é bem introvertida, do tipo que não gosta muito de conversar com as pessoas. Seus colegas de classe estão conversando e, de repente, todos olham para Nishi e começam a fazer perguntas para ela. Ela fica muito nervosa, pensando algo como: o que vocês estão fazendo? Falem entre vocês. Por que estão me puxando para o meio da conversa? Nesse momento, chega a amiga dela, chamada Honda. Nishi pergunta onde ela tinha ido e diz que estava esperando por ela. Honda responde que foi buscar o caderno. Enquanto isso, a conversa continua, e Honda pergunta por que Nishi está agindo de forma tão estranha. Nishi explica que sempre que alguém fala com ela, ela fica muito nervosa. Então ela comenta que trabalha com um garoto na biblioteca e que, no começo, achou que ele era igual a ela e talvez até gostasse dela. De repente, o garoto aparece. É Yamada. Ele se aproxima de Honda para falar sobre o caderno. Nesse momento, ele repara em Nishi, e Nishi também o reconhece como o garoto da biblioteca. Yamada começa a se interessar um pouco por Nishi e passa a observá-la com atenção. Ele percebe que Nishi guarda alguns cupons na mesa, que podem ser usados para comprar pães. Ele pergunta se ela coleciona aquilo. Nishi responde que sim. Yamada diz que também coleciona, porque queria ganhar um ursinho de pelúcia. Ao ouvir isso, Nishi começa a rir bastante. Yamada pergunta o que tem de engraçado nisso. Enquanto eles conversam, Suzuki aparece de repente e chama Yamada, dizendo que uma libélula está incomodando ela e que ele deveria ir ajudá-la a pegá-la. Yamada concorda e vai com ela.
Suzuki então percebe Nishi e Honda e comenta que elas são muito fofas. Yamada diz que já sabe disso e chama Suzuki para ir logo. A cena muda, e vemos Honda contando para Nishi como Yamada é estranho desde a infância. Segundo ela, se alguém ri olhando para ele, ele acha que a pessoa gosta dele, e acaba se apaixonando facilmente. Apesar disso, ele tem um bom coração. No próximo momento, Yamada volta a falar com Honda e, de repente, começa a conversar com Nishi. Honda percebe que Yamada gosta de Nishi, mesmo não conseguindo expressar isso claramente. Ela fica pensando se deveria ajudar os dois a ficarem juntos. Nishi, por sua vez, continua muito confusa e nervosa para conversar com Yamada. A cena muda novamente e vemos o diretor da escola anunciando que as férias de verão começaram e desejando que todos aproveitem bastante e descansem em casa. Em seguida, vemos Yamada contando para a classe que começou a gostar de uma garota. Azuma e Suzuki o incentivam, dizendo que isso é algo bom e que ele deveria seguir em frente. Yamada diz que ainda não tem certeza se é amor, mas que gosta dela. Eles o encorajam a falar com ela. Então Yamada vai direto até Nishi e pede o contato dela para trocar mensagens durante as férias de verão. Nishi aceita, e Honda fica muito feliz ao ver que Yamada finalmente teve coragem. A cena muda para as férias de verão. Suzuki está em seu quarto e liga para Tani, perguntando se ele está livre no dia seguinte para estudarem juntos. Eles combinam de ir à biblioteca. Tani pergunta por que Suzuki está falando tão baixo, e ela responde que o irmão dela está ao lado e pode ouvir. No dia seguinte, quando Tani está saindo para a biblioteca, a mãe dele entrega a chave da casa e diz que não vai ficar em casa naquele dia, pedindo que ele volte no horário. Tani então vai para a biblioteca com Suzuki. Lá, o lugar está muito cheio, e eles não conseguem estudar. Como não há cafés por perto, Tani sugere irem para a casa dele e estudar com mais calma. Na casa de Tani, Suzuki fica muito nervosa, já que está sozinha com ele e não há mais ninguém em casa. Eles conversam, e Tani diz para ela não se preocupar, pois ele cuidaria da situação se alguém aparecesse. Suzuki pergunta se ele diria às pessoas que ela é a namorada dele. Tani responde que sim, como se isso não fosse nada demais. Eles se divertem bastante, comem juntos, Suzuki vê o quarto de Tani e brinca com o gato dele, gostando muito do lugar. Quando chega a hora de Suzuki ir embora, a avó de Tani aparece de repente e pergunta quem é aquela garota. Tani explica que Suzuki é a namorada dele e que ela foi estudar com ele. A avó fica bem amigável, começa a conversar com Suzuki e pergunta se ela gosta de vegetais. Em seguida, entrega alguns legumes para ela levar para casa. Suzuki vai embora feliz, leva os vegetais para a mãe e conta tudo. A mãe promete não contar isso a ninguém. Depois disso, vemos que as férias de verão finalmente acabam. De volta à escola, o professor anuncia que o festival cultural está chegando. Ele diz que há uma má notícia. Desta vez, a classe não poderá apresentar nenhuma peça ou drama, pois foi decidido por sorteio. Em vez disso, eles terão que montar uma barraca de comida no festival. Ao ouvir isso, os alunos ficam muito felizes. Após a aula, todos começam a se preparar para o festival. Vemos Suzuki, Azuma e Yamada trabalhando juntos. Suzuki e Azuma perguntam a Yamada como estão as coisas entre ele e a garota de quem ele gosta. Yamada fica sem saber o que dizer. Ao mesmo tempo, vemos Nishi com Honda. Nishi conta que, durante as férias, ela mandava mensagens longas, enquanto Yamada respondia de forma bem curta. Honda pergunta se ela não quer falar com Yamada, mas Nishi diz que quer sim, apenas acha que não é boa em conversar. Honda tenta tranquilizá-la. Suzuki e Azuma comentam que isso é algo normal e que não vale a pena se preocupar tanto. Suzuki pergunta por que Yamada está tão tenso, dizendo que ele já teve namorada antes. Yamada responde que aquela garota agora é apenas uma boa amiga e que eles namoraram quando eram crianças. Yamada então comenta que Suzuki também já teve namorado, mas ela nega. Em seguida, a cena muda e vemos Tani e Taira, que foram fazer compras juntos, basicamente para comprar legumes e outras coisas necessárias para cozinhar. Nesse momento, eles acabam encontrando Nishi e Honda. Eles estão em grupos separados, e Nishi reconhece Tani e cochicha para Honda que ele é o garoto que trabalha com ela na biblioteca, e que o nome dele é Tani. As duas começam a conversar. Enquanto isso, Taira também percebe as duas e acha que elas estão falando algo sobre eles. Então Taira diz para Tani, vamos logo, precisamos sair daqui rápido, e eles vão embora. A cena muda novamente, e vemos Tani sentado com Taira. Taira pergunta se Tani já teve alguma namorada antes. Tani responde que não, que nunca teve namorada. Por dentro, Taira pensa que está com vergonha,
pois antes ele não levava Tani muito a sério, e agora está perguntando a ele sobre relacionamentos. Depois disso, Taira pergunta o que Tani acha sobre namoro. Tani responde que, sendo sincero, ele fica muito nervoso e que ainda tem muitas coisas passando pela cabeça dele, então é uma experiência bem diferente para ele. Eles continuam conversando, e a cena muda para finalmente mostrar o primeiro dia do festival cultural. Nesse primeiro dia, a turma já conquista várias coisas, como prêmios e recompensas. Depois vemos o segundo dia, quando os visitantes estão liberados para entrar e comprar comida. É então que vemos Suzuki indo até Tani e pedindo para ele escrever algo na camiseta dela, para virar uma lembrança. Tani começa a escrever e usa o nome completo de Suzuki. Todos comentam que ele ainda chama Suzuki pelo nome completo. Tani responde que sim, e pergunta qual seria o problema. Suzuki concorda. O que eles queriam dizer é que, como agora eles são namorados, ele poderia usar um apelido ou uma forma mais curta do nome, algo que nem todo mundo pode fazer. A cena muda, e vemos Tani e Suzuki andando pelo festival, visitando tudo que foi montado na escola. Ao mesmo tempo, vemos Nishi sentada com sua coleção, onde ela guardou várias fotos que tirou. Quando Suzuki e Tani chegam ali, Nishi fica extremamente nervosa, pensando no que vai dizer para eles. Mas Suzuki se aproxima, começa a olhar as fotos e pergunta quem tirou tudo aquilo. Nishi responde que foi ela mesma. Suzuki gosta muito das fotos, e eles passam bastante tempo conversando com Nishi. Para surpresa dela, Nishi consegue conversar muito bem com eles. Por fim, eles se despedem, Suzuki agradece, e Nishi pensa consigo mesma que finalmente conseguiu conversar bem com as pessoas naquele dia. Ela percebe que, se tentar, consegue se comunicar melhor. O problema é que ela é muito tímida e fica envergonhada facilmente. Enquanto ela está pensando nisso, Yamada aparece de repente, e o celular dele cai no chão e quebra. A cena muda, e vemos Taira e Azuma. Um garoto se aproxima deles perguntando sobre Yamada, mas eles dizem que não sabem onde ele está, e o garoto vai embora. Então Azuma percebe que aquele garoto é Okakun, o mesmo sobre quem existiam rumores envolvendo Suzuki, de outra escola. Na cena seguinte, vemos Suzuki vindo de um lado enquanto Okakun está indo embora. Ele chama Suzuki pelo apelido, e ela se vira e o reconhece. O clima fica bem sério e tenso. Então vemos um flashback do passado, quando eles estudavam na mesma escola e eram muito bons amigos. As pessoas da classe pressionavam os dois para entrarem em um relacionamento, já que combinavam muito bem juntos. Okakun até pergunta se eles poderiam namorar. Eles tentam, mas acabam percebendo que funcionam melhor apenas como amigos, porque não havia amor romântico entre eles. A cena volta para o presente. Okakun vai embora depois de falar com Suzuki. Em seguida, vemos Tani, que fica muito mal com a situação e não consegue lidar com o que viu. Suzuki tenta explicar que não é nada do que ele está pensando, que não existe nada entre ela e Okakun. Tani responde de forma irritada, dizendo que já entendeu e pede para pararem de falar, e vai embora. Suzuki fica sem saber o que fazer. Ela então vai conversar com Azuma e decide que vai esclarecer tudo com Tani, porque entre ela e Okakun não havia absolutamente nada, e ele não deveria pensar desse jeito. Suzuki corre atrás de Tani, conversa com ele e diz que, se ele tiver qualquer dúvida ou insegurança, pode falar com ela, porque ela o ama muito. No final, ela consegue convencer Tani, e os dois voltam ao normal. Logo depois, é feito um anúncio dizendo que ninguém deve se reunir perto da área do ginásio, porque finalmente os prêmios serão entregues pelo trabalho no festival. Após o festival cultural, Suzuki acaba em uma reunião improvisada do ensino fundamental com Rito e Murimo. Rito relembra essa época, dizendo que foi muito mais divertida do que o ensino médio. Ele fala o quanto sente falta daqueles dias até quase chorar, enquanto os outros o encaram, se perguntando se ele não tem alguns parafusos a menos. No dia seguinte, Mimo conta a Tara e Tani sobre o encontro, e Tara pergunta se Tani realmente fica bem com a namorada dele passando tempo com Stan e diz que não se importa e que dar atenção a isso faria parecer mesquinho. Tara então se pergunta se Mimo fez algum progresso na vida amorosa, mas decide que é constrangedor demais perguntar. A cena volta ao festival, onde Mimo visita o estúdio fotográfico de Nishi. Um silêncio constrangedor se estende entre eles, deixando Nishi nervosa demais para falar. Depois de reunir coragem, ela tenta iniciar uma conversa, mas Mimo fala ao mesmo tempo e ela deixa que ele comece. Mimo começa pedindo desculpas por ter sido insistente demais. Depois que Tara sugeriu que Nishi pudesse se sentir pressionada pelas investidas dele, Nishi também pede desculpas, e de uma vez só, confessa o quanto fica nervosa ao responder as mensagens dele, deixando Mimo completamente surpreso. Ao ouvi-la, ele percebe que ela é o total oposto dele.
Ele então diz que fica sempre feliz quando ela manda mensagem, então nunca chega a pensar demais antes de responder. Ele pede para que ela relaxe perto dele e até dá dicas de como conversar, o que faz Nishi rir do treinamento ridículo. Antes de ir embora, Mimo faz com que ela prometa que vão conversar mais vezes na escola, especialmente quando se encontrarem. De volta ao presente, Tara ainda está sofrendo pela vida amorosa de Mimo, mas não consegue se decidir a perguntar. Tani percebe Mimo olhando ao redor e pergunta se ele está esperando alguém, mas Mimo nega rapidamente. No caminho para casa, Tara continua comparando a vida amorosa feliz de todos com a própria, que ele considera trágica. Justo quando decide clarear a mente ouvindo música, Suzuki, a tagarela, aparece e acaba com o silêncio. Tani logo se junta a eles, e Suzuki sugere ir ao local de trabalho de Tara para tomar sorvete. Ele tenta recusar, mas a insistência dela derrete sua resistência mais rápido que um iceberg, não lhe deixando escolha a não ser o anfitrião. No dia seguinte, Nishi avista Mimo, mas tem dificuldade em cumprimentá-lo primeiro. Quando finalmente cria coragem, ele a cumprimenta antes. No caminho para a sala, eles encontram Honda, que fica completamente surpreso ao vê-los juntos. Quando ficam a sós, Honda pergunta a Nishi como ela se sente em relação a Mimo. A resposta exageradamente dramática de Nishi faz Honda se perguntar se ela entrou em um mangá shoujo. Nishi então fala sobre como o coração quase sai pela boca sempre que vê Mimo. Honda oferece muitos conselhos para ajudá-la a organizar seus sentimentos, e Nishi decide praticar conversar com ele sem entrar em pânico. Honda a incentiva, prometendo apoiá-la enquanto ela enfrenta sua timidez de toda a vida. Mais tarde, Nishi e Tani saem após o turno na biblioteca. No caminho, um volante de badminton acerta em cheio a cabeça de Tani, e descobrem que era Suzuki e suas amigas brincando do lado de fora enquanto esperavam para ir embora juntos. O grupo segue junto, mas a simpatia exagerada de Suzuki deixa Nishi tão desconfortável que ela volta a pensar demais. Quando a conversa se afasta dela, Nishi relaxa e ri baixinho das piadas, até que Mimo percebe. Pouco depois, a conversa muda para Mimo, e Nishi volta a rir, chamando novamente a atenção dele. Ele então pergunta sobre as risadinhas aleatórias, e Nishi, nervosa, diz que está tentando mudar esse hábito. Porém, Mimo diz para ela não mudar a melhor parte de si mesma, deixando-a extremamente envergonhada. Nesse momento, Sed entrega a Mimo um desodorante refrescante, e a reação dele faz Nishi rir ainda mais. Vendo como ela está feliz, Mimo sorri para ela, quase provocando um ataque cardíaco instantâneo. No dia seguinte, Nishi encontra Tani e se sente orgulhosa ao conseguir trocar cumprimentos com ele. No entanto, a empolgação desaparece assim que ela vê Mimo se aproximando. Antes que ele a note, ela sai correndo mais rápido que o Flash, deixando até Suzuki confusa. Suzuki então pergunta bruscamente a Tani sobre o que ele estava conversando com Nishi, e ele responde calmamente que apenas trocaram cumprimentos. Mais tarde, Suzuki volta a mencionar Nishi, deixando Tani preocupado com um possível mal-entendido. Durante o almoço, ele pede conselhos a Tara, que sugere que Suzuki pode estar com ciúmes. Tani se recusa a acreditar que uma garota alegre como Suzuki ficaria com ciúmes de um perdedor como ele. Ele tenta extrair mais sabedoria de Tara, mas Izuma aparece de repente, assustando os dois. Depois da escola, Suzuki pergunta a Tani sobre o turno na biblioteca, insinuando que ele passará tempo com Nishi novamente. Antes que ele possa perguntar se ela tem algum mal-entendido, as amigas de Suzuki chegam com guloseimas, roubando imediatamente sua atenção. Durante o turno na biblioteca, Tani e Nishi silenciosamente se estressam com seus próprios problemas amorosos. Quando termina, eles saem ainda elaborando soluções. Nishi decide parar de fugir de Mimo, enquanto Tani resolve falar diretamente com Suzuki em vez de ficar remoendo tudo sozinho. Do lado de fora, eles encontram Suzuki e suas amigas brincando com bolhas de sabão. Tani tenta falar com ela rapidamente, mas Suzuki passa direto por ele para falar com Nishi. Em seguida, Suzuki incentiva Nishi a ir brincar com Mimo, e ela concorda feliz, deixando Suzuki com um sorriso suspeitamente malicioso. Então é revelado que, no caminho para casa no dia anterior, Suzuki havia notado Nishi e Mimo flertando. Ela também se lembrou de que Mimo estava interessado em alguma garota. Quando viu Nishi sair correndo mais cedo, tudo finalmente fez sentido, e ela decidiu naturalmente tomar as rédeas da situação para bancar o cupido. Observando os dois aproveitarem a companhia um do outro, Suzuki se sente orgulhosa de sua obra-prima. Enquanto isso, Tani fica completamente envergonhado quando finalmente percebe porque Suzuki esteve interessada em Nishi o tempo todo. Alguns dias depois, Suzuki conta animada às amigas sobre seus planos de encontro depois da escola com Tani.
O principal plano dela é tirar fotos em cabine de adesivos, porque ela acha que fica fofa nelas. Mais tarde, enquanto vai feliz para a estação de trem com Tani, eles encontram Azuma. Ela fica um pouco com inveja da vida amorosa que Suzuki está começando a ter e tira uma foto com os dois. Porém isso pega Tani de surpresa, e ele pergunta por que precisam tirar uma foto se veem todos os dias na escola. Então Azuma explica que é uma forma de guardar memórias. Isso faz sentido para Tani, porque ele se lembra de que Suzuki disse a mesma coisa no primeiro encontro deles. Quando chegam ao local do encontro, Suzuki tira uma foto meio estranha de Tani. Depois, quando ela começa a comer sua sobremesa, ele tenta fazer o mesmo, mas Suzuki reclama porque não quer ser fotografada de forma desarrumada. Depois de comer, ela consegue convencer Tani a tirar fotos na cabine de adesivos com ela, mas Tani permanece completamente sem expressão durante todo o processo. Só muda um pouco quando Suzuki puxa a bochecha dele enquanto seguem as poses sugeridas pela cabine. Depois de tirarem as fotos, eles discutem onde guardar os adesivos para que os pais de Suzuki não os vejam. Então decidem colocar tudo em um álbum digital compartilhado. Quando Suzuki mostra as fotos para as amigas, elas percebem que os filtros não afetaram Tani por causa dos óculos, deixando a foto um pouco estranha. Enquanto isso, Azuma, cuja vida amorosa não anda nada bem, recebe uma mensagem de um ex-namorado que havia simplesmente desaparecido da vida dela. No dia seguinte, quando conta isso às amigas, elas decidem ir jogar boliche para animá-la. No fim de semana, o grupo chega ao boliche e Suzuki percebe que Taira está atrasado. Ela pergunta por que ele e Azuma não vieram juntos, já que moram no mesmo bairro. Mas, por causa de seu complexo de inferioridade, Taira prefere passar despercebido. Nesse momento, Azuma finalmente chega e todos se preparam para começar a jogar. Porém, quando descobrem que Suzuki é a pior jogadora de todas, todos entram em pânico, com medo de que ela acabe arrancando a cabeça de alguém com uma bola de boliche. De repente, Taira vê alguns estudantes do seu bairro e fica extremamente ansioso, torcendo para que eles não o reconheçam. Percebendo o desconforto dele, Azuma se senta ao seu lado e garante que ninguém vai se aproximar, porque todos ali têm um passado com ela, embora ela se recuse a explicar naquele momento. Mais tarde, o grupo se diverte jogando boliche e outros jogos antes de ir embora, deixando Taira e Azuma esperando o trem. Enquanto aguardam, Taira pergunta sobre os estudantes que eles viram mais cedo e qual é a relação deles com ela. Então Azuma explica que 2 dos garotos são seus ex-namorados e que as 2 garotas com eles são as namoradas atuais deles. Mas toda a explicação parece matemática avançada para Taira. Então Azuma simplifica. Depois que o primeiro cara terminou com ela, ele começou a namorar a atual namorada, que na época era amiga dela. Já o segundo cara estava traindo Azuma com uma amiga dela ao mesmo tempo. Então ela simplesmente bloqueou o sujeito e saiu completamente do grupo. Depois de ouvir isso, Taira acha nojento que eles estivessem tratando Azuma como se fosse algo descartável. Ela também conta que uma das garotas agiu como se nada tivesse acontecido. Nesse momento, um de seus ex-namorados manda outra mensagem. Azuma apenas ri da situação, mas Taira se irrita por ela e diz que ela deveria parar de deixar que a tratem como lixo e depois finjam que nada aconteceu. Mais tarde, voltando para casa, Azuma percebe que Taira está certo e que precisa cortar algumas pessoas ruins da sua vida. Na manhã seguinte, ela decide agradecê-lo. Mas antes que consiga, Taira pede desculpas por ter se intrometido nos assuntos dela. Naquela noite, a mãe de Suzuki conta que o pai e o irmão dela ficarão fora no fim de semana e sugere que ela convide Tani para ir à casa deles. No fim de semana, a mãe de Suzuki prepara uma refeição enorme. Quando finalmente conhece Tani, quase entra em curto-circuito, porque os garotos com quem Suzuki normalmente anda são brutamontes como o irmão dela. Antes mesmo de Tani conseguir beber um chá, a mãe de Suzuki começa a bombardeá-lo com perguntas até que Suzuki a interrompe. Quando a mãe continua agindo de forma atrapalhada, Suzuki leva Tani rapidamente para o quarto. Depois de pedir desculpas, ela começa a falar sem parar sobre o clima até perceber que Tani está olhando para ela com atenção. Quando o silêncio surge entre os dois, Tani segura a mão dela, deixando Suzuki completamente nervosa. O coração dela quase para quando ouve a voz da mãe. Infelizmente, no momento seguinte, o pai de Suzuki volta para casa e, em pânico, a mãe revela que a filha trouxe um garoto para casa. Enquanto isso, Suzuki tenta imaginar possíveis conversas para lidar com a situação, mas se acalma quando Tani segura sua mão novamente. Ela se senta ao lado dele e, de repente, pede um abraço. Tani aceita sem hesitar. Porém, quando ele a abraça, Suzuki treme de nervoso como uma água viva, até conseguir ouvir o coração de Tani batendo alto. Por um momento, ela chega a pensar que ele está prestes a morrer.
Depois disso, eles se abraçam novamente. Quando Suzuki se lembra da primeira vez em que chamou Tani para sair, a lembrança a ajuda a se acalmar. Enquanto praticam apelidos carinhosos para se chamarem, o pai de Suzuki veste sua melhor roupa de pai para esperar o visitante da filha. Pouco depois, Suzuki sai do quarto com Tani e quase engasga quando vê o pai ali. Depois de se recompor, ela o apresenta como seu namorado, deixando o pai completamente chocado. Em seguida, ele começa a fazer uma enxurrada de perguntas para Tani, deixando Suzuki morrendo de vergonha. Mais tarde, enquanto a acompanha até em casa, Suzuki pede desculpas pelo comportamento dos pais, mas Tani ri ao lembrar como eles eram divertidos. Ele diz que, depois de ver o álbum de fotos dela e conhecer seus pais, finalmente entende melhor quem Suzuki é. Ela fica envergonhada ao ouvir isso e os dois continuam caminhando devagar enquanto Suzuki volta a falar animadamente sobre o clima. Logo depois, Tani diz algo muito doce para ela, o que faz Suzuki ficar completamente derretida e incapaz de controlar seus sentimentos. Algumas semanas depois, Suzuki fica animada com o aniversário de Tani que está chegando e pergunta a Yamada como poderia surpreendê-lo. Taira duvida que Yamada seja a pessoa certa para pedir conselho, já que ele é muito diferente de Tani. Mas quando Yamada sugere fazer um álbum de fotos, Taira fica impressionado e um pouco com inveja, porque parece que todo mundo tem experiência romântica, menos ele, que nunca nem segurou a mão de uma garota. Quando Suzuki pede a opinião de Taira, ele entra em pânico por um momento, mas acaba dizendo que o mais importante é simplesmente estar ao lado de Tani, e não o presente em si. A resposta dele impressiona Suzuki e Yamada. Com os conselhos dos dois, Suzuki decide fazer de tudo para que Tani tenha um aniversário inesquecível. Então, na véspera do aniversário dele, que acontece no Halloween, ela entrega um presente. Sua empolgação é tão grande que Tani começa a suspeitar que ela esteja planejando uma surpresa de aniversário para ele. Isso o deixa inquieto, porque ele é péssimo em reagir a surpresas. Alguns colegas de classe tinham comemorado o aniversário de Tani, mas a expressão sem reação dele não caiu muito bem para eles. Não querendo deixar Suzuki chateada, ele pede ajuda ao Google. Quando isso não funciona, ele vai pedir ajuda justamente para Taira. Mas nem Taira consegue dar algum conselho útil. O aniversário de Tani faz Taira lembrar do próprio aniversário deprimente, quando nem o universo parecia estar do lado dele por causa do clima. Naquele dia, ele foi para a aula e ouviu uma música de aniversário. Então pensou que os colegas estavam tentando surpreendê-lo, mas na verdade estavam comemorando o aniversário de outra garota. Mesmo odiando a tensão, Taira ficou um pouco decepcionado. Mais tarde, quando Azuma lembrou do aniversário dele e até lhe deu um adesivo de pão como presente, Taira ficou tão grato que guardou o adesivo na carteira desde então. Porém, apenas um mês depois, Azuma já tinha esquecido que havia dado presente, o que deixou Taira um pouco triste. Enquanto isso, Tani tem dificuldade para dormir, pensando se Suzuki vai ligar para ele à meia-noite. Ele não quer dormir e acabar perdendo a ligação dela, pois teme que isso a deixe chateada. E, como ele esperava, ela liga exatamente às 11h58. Quando o relógio marca meia-noite, ela lhe deseja feliz aniversário. Depois disso, diz que o ama e, para sua surpresa, Tani responde dizendo que também a ama. No dia seguinte, Suzuki chega à sala cheia de energia e deseja feliz aniversário a Tani novamente. Durante o resto do dia, os amigos de Suzuki também o parabenizam e lhe dão presentes, incluindo Taira. Depois da escola, Tani e Suzuki compram um bolo no supermercado onde Taira trabalha. Antes de ir embora, eles dão a Taira um pequeno presente atrasado de aniversário e explicam que Azuma contou que o aniversário dele tinha sido há menos de um mês. Mais tarde, Suzuki e Tani vão até um parque para apagar as velas do bolo. Depois de comerem, Suzuki dá a Tani um cachecol como presente de aniversário. Tani então segura a mão dela e agradece suavemente por um aniversário memorável. Suzuki, nervosa, começa a suspeitar que ele quer beijá-la, mas Tani nunca toma a iniciativa. Mesmo assim, a proximidade dele já é suficiente para quase fazê-la explodir de emoção. No caminho de volta para casa, eles planejam o próximo encontro de fim de semana, e Suzuki sugere que façam o que Tani quiser. Porém, quando ele chega em casa, fica dividido sobre para onde ir e o que fazer. Ao lembrar que Suzuki sempre foi quem teve as ideias para os encontros, Tani se sente mal. Depois de algumas horas pensando demais, ele decide que irão ao museu. Infelizmente, no dia do encontro, tudo dá errado porque o museu está lotado. Depois de passarem o dia inteiro correndo de um lado para o outro, Tani pede desculpas a Suzuki por estragar o encontro. Mas Suzuki, sempre otimista, se recusa a deixar que o encontro termine de forma tão ruim. Então ela arrasta Tani pelo museu para ver outras exposições menos populares.
Naquela noite, depois de saírem do museu, Tani fica aliviada ao perceber que Suzuki pelo menos se divertiu. Quando ela sugere que encontrem um lugar para comer, Tani rapidamente checa o celular em busca de restaurantes para tentar compensar o desastre do museu. No entanto, todos os restaurantes para onde ele a leva estão fechados, lotados ou são caros demais, dignos de restaurante Michelin, muito além do que eles podem pagar. Depois de mais algumas decisões ruins, Suzuki vê um food truck na beira da estrada e sugere que comprem comida para a viagem. Enquanto comem, Tani fica em silêncio se culpando por todas as escolhas ruins que fez durante o dia. Isso o faz perceber o quanto ele depende de Suzuki para planejar os encontros. Enquanto conversam sobre o que aconteceu durante o dia, Suzuki diz que se arrepende de tê-lo arrastado para suas ideias em vez de fazer o que ele queria pela primeira vez. Mas Tani diz que não se importa muito com o que eles fazem, contanto que esteja fazendo isso com ela. Suzuki fica emocionada com as palavras dele e diz que sente o mesmo. Ela explica que, mesmo agindo de forma exagerada durante os encontros, é apenas porque gosta muito de passar tempo com ele. No caminho de volta para casa, Tani diz que realmente gostou do encontro no museu, então Suzuki sugere que eles voltem lá outra vez algum dia. Quando finalmente chegam ao cruzamento onde precisam se separar, Suzuki puxa Tani para perto, esperando avançar um pouco mais no relacionamento. Porém, completamente sem perceber, Tani apenas a abraça. Mesmo assim, Suzuki fica satisfeita. Mas antes de ir embora, ela dá um beijo na bochecha dele. E, pela primeira vez, vemos um pouco de cor no mundo preto e branco de Tani. Enquanto isso, Suzuki volta para casa brilhando de felicidade, o que chama a atenção da mãe dela. No dia seguinte, Tani continua pensando no beijo ousado de Suzuki, e logo ela aparece na frente dele, agindo alegre como sempre, mas Tani fica estranho perto dela. Mais tarde, o professor anuncia a próxima viagem escolar, e todos começam a se preparar, exceto Yamada, que fica vagando como um NPC inútil. Enquanto isso, Natsumi ajuda Honda a planejar a viagem da turma, enquanto Honda reclama amargamente que o resto da classe deixou tudo nas costas dela. Então, para animá-la, Natsumi coloca um vídeo de comédia. Mas tudo que Honda quer saber é sobre o romance entre Natsumi e Yamada. Justo quando Natsumi está prestes a falar sobre isso, Yamada aparece de repente, assustando as meninas. Ao ver que elas estão planejando a viagem, ele se oferece para ajudar, mas Natsumi preferia que ele simplesmente sumisse. Para surpresa dela, Honda aceita na hora. Enquanto isso, Taira percebe que Tani e Suzuki estão agindo de forma estranha e começa a se perguntar se eles brigaram como um casal. Enquanto Yamada e Natsumi conversam sobre a viagem, Honda fica aliviada ao ver a amiga conversando sem se fechar, então decide ficar invisível para dar espaço aos dois. Mas, sem saber, Natsumi está nervosa e gostaria que Honda a ajudasse a sair daquela situação. Só que Honda vai além e sai da sala. Quando Yamada tenta ajudar, ela o prende na cadeira para que ele passe mais tempo com Natsumi. Depois que Honda sai, um silêncio constrangedor toma conta do ambiente enquanto Natsumi tenta puxar assunto. Felizmente, Yamada quebra o silêncio e pede para Natsumi avisar onde a turma dela pretende ir na viagem. Natsumi concorda sem hesitar, mesmo curiosa sobre o motivo. Mais tarde, Honda volta para a sala e se surpreende ao ver que Yamada já foi embora. Depois da escola, Suzuki vai para casa com as amigas enquanto Tani segue atrás discretamente. Quando Satou provoca Suzuki dizendo que ela está agindo estranho perto dele, ela nega rapidamente, fazendo Tani rir e quebrar o clima. Perto do bairro, Taira tenta evitar ser visto com ela entrando em uma loja de conveniência, mas Azuma o segue. No dia seguinte, Azuma encontra sua amiga Kawasaki, que desabafa sobre a dificuldade de planejar a viagem da turma. Ela explica que precisaram decidir as atividades por sorteio, já que ninguém queria opinar. Depois de consolá-la, Azuma reflete e percebe que um sorteio talvez seja mais fácil do que lidar com tantas opiniões. Enquanto isso, o professor anuncia que a turma está atrasada e obriga todos a formarem duplas para o planejamento. Azuma acha que Suzuki vai fazer dupla com Tani e outra pessoa, deixando-a de fora, então faz sinal para Suzuki seguir sem ela. Porém, Suzuki entende errado e pede ao professor para formar um grupo de 4 com Azuma. O professor aceita na hora, e Azuma acaba no mesmo grupo que Suzuki e suas amigas. Enquanto planejam animadamente, Azuma fica aliviada por não ter sido deixada de lado, apesar de no fundo querer estar com elas. Porém, seu hábito de pensar demais volta, já que ela costuma manter distância das pessoas e ter um círculo social pequeno. Ela começa a se questionar por que faz isso e por que só se sente confortável perto de Taira. Ouvindo isso, Taira diz diretamente que é porque ela se esforça demais para não machucar os outros. Antes que ela processe isso, ele sai correndo para evitar ir embora com ela.
Depois que ele vai embora, Azuma reflete sobre por que evita se aproximar das pessoas. Ela lembra de uma colega que se aproximou dela apenas para chegar perto de um garoto e depois a descartou. Por causa disso, Azuma aprendeu a manter distância. Nesse momento, Satou e Manami chegam e, enquanto conversam sobre ir às compras, Azuma surpreende ao pedir para ir junto. Elas aceitam animadas e pedem a opinião dela sobre onde comprar cosméticos. Dessa vez, ao invés de ficar quieta, Azuma opina e sugere alguns lugares, e as meninas seguem sua ideia. Pela primeira vez, ela deixa suas inseguranças de lado e aproveita de verdade o tempo com as amigas. No dia da viagem, o grupo de Suzuki encontra Natsumi e Honda, e decidem sentar juntos. Quando perguntam sobre os planos, Natsumi percebe que Yamada escolheu exatamente os mesmos lugares que ela. Mais tarde, alguns colegas começam a perguntar sobre o relacionamento de Suzuki com Tani. Quando descobrem que eles estão namorando, começam a bombardear ela com perguntas. Sem graça, Suzuki fica extremamente envergonhada. Depois, refletindo sobre o relacionamento, ela fica um pouco decepcionada por ainda não terem feito muitas coisas típicas de casal. Tentando avançar, ela pede conselhos, mas Azuma não ajuda muito, já que sua vida amorosa é praticamente inexistente. Depois do banho, Suzuki vai animada mostrar seu rosto sem maquiagem para Tani, apesar de claramente ter se produzido bastante. Logo depois, ela o encontra sozinho e tenta, de forma sutil, receber elogios. Quando Tani diz que seu coração acelerou, ela fica toda sem graça, mas perde o entusiasmo ao perceber que foi só porque ela o assustou. Envergonhada, ela muda de assunto e começa a falar sobre os amigos. Durante a conversa, ela pergunta se ele prefere estar rodeado de pessoas, esperando que ele diga que sim. Porém, Tani responde que nunca se importou em estar sozinho ou acompanhado. Mesmo um pouco decepcionada, Suzuki lembra que foi justamente esse jeito indiferente que a fez se apaixonar por ele. Mas quando Tani diz que está feliz por tê-la conhecido, Suzuki fica radiante e se declara para ele. No momento em que Tani tenta selar o momento com um beijo, Suzuki entra em pânico e sai correndo, deixando ele completamente sem graça. No segundo dia da viagem escolar, Azuma sugere que Natsumi convide Yamada para se encontrarem em particular, em vez de esperar por um encontro ao acaso. Só a ideia já assusta Natsumi, então ela rapidamente inventa uma desculpa fraca para evitar a conversa. Enquanto isso, Yamada e seus amigos brincam antes de cruzarem com a turma de Natsumi. Azuma a incentiva a tomar uma atitude, mas ela perde a coragem ao vê-lo cercado pelos amigos. Mais tarde, Suzuki e Tani posam de forma estranha para fotos enquanto Taira observa com desgosto a demonstração sutil de afeto deles. Nesse momento, Natsumi finalmente reúne coragem para se aproximar de Yamada, pegando-o de surpresa. Naquela noite, Yamada envia várias fotos para Natsumi, e ela fica corada ao vê-las. Azuma comenta que ela deveria ter tirado algumas fotos sozinha com ele, mas Natsumi admite que estava tímida demais para pedir, ainda mais porque ele estava sempre rodeado de amigos. Mesmo assim, Azuma a elogia por pelo menos ter tido coragem de falar com ele. De repente, Natsumi se surpreende ao receber uma mensagem de Yamada pedindo para ela sair. Ela imediatamente quer evitar, mas Azuma a expulsa do quarto sem pensar duas vezes. Sem saída, Natsumi vai encontrá-lo, mas se esconde ao perceber o quanto ele é popular entre as garotas. Por causa disso, seus pensamentos começam a se confundir, e ela teme que tudo entre ela e Yamada tenha sido coisa da sua cabeça. Logo depois, porém, Yamada se aproxima e, como se percebesse que ela queria ficar a sós com ele, sugere que vão para um lugar mais reservado. As palavras dele mexem com Natsumi, deixando-a nervosa, mas ela o segue e finalmente relaxa. Depois de se acomodarem, Yamada mostra fotos de seus amigos no celular. Quando termina, ele se prepara para voltar ao dormitório, mas antes de ir, pergunta se eles podem sair juntos fora da escola, só os dois. Natsumi se surpreende com o pedido, mas aceita sem hesitar e volta correndo para o quarto, completamente sem graça. Após refletir sobre tudo, ela finalmente admite que está apaixonada por Yamada. No dia seguinte, Taira passa a aproveitar a viagem com os amigos pela primeira vez, mesmo tendo odiado excursões na época do ensino fundamental. Agora, com seu novo grupo, ele se sente mais à vontade, e até Azuma se surpreende ao vê-lo agir de forma diferente. Ainda assim, sempre que percebe que está se divertindo, Taira fica um pouco autoconsciente. Mais tarde, enquanto alimentam alguns animais, Taira vê Azuma rindo de forma espontânea, algo incomum para sua personalidade calma. Na volta, ele se senta no canto do ônibus, desanimado após gastar toda sua energia social. Ao notar isso, Azuma o chama para sentar com ela e lhe oferece vários lanches para animá-lo.
Durante um jogo de perguntas no ônibus, Azuma erra uma questão, surpreendendo Taira, que percebe pela primeira vez o quanto ela pode ser desajeitada. Ao chegarem ao hotel, Tani passa mal por enjoo de movimento. Taira vai até a máquina de bebidas para comprar um refrigerante para ele, mas Azuma aparece de repente, quase o assustando. Ela comenta, animada, como ele está sendo gentil com Tani, o que o deixa envergonhado. Enquanto isso, Suzuki verifica como Tani está aí, ao confirmar que ele melhorou, se prepara para sair. Porém, Tani a puxa de volta e pede que ela fique, deixando Suzuki completamente sem graça. Taira e Azuma, que presenciam um momento romântico, saem discretamente para evitar o constrangimento. Taira quase passa mal com a cena, enquanto Azuma acha tudo muito fofo. Ao abrir o refrigerante que comprou para Tani, ele acaba derramando tudo, ficando ainda mais irritado. Azuma não consegue segurar o riso. Vê-la rir tão livremente pega Taira de surpresa, e ele comenta que ela é mais normal do que imaginava. Sem saber como reagir, Azuma responde de forma curta e constrangedora, o que acaba estragando o clima. Enquanto isso, Suzuki ainda está abalada pela atitude repentina de Tani. No último dia da viagem, todos podem explorar separadamente, então Suzuki e Tani decidem sair juntos. Antes de se separarem dos outros, Watanabe alerta que casais costumam brigar em encontros em parques de diversão. No início do encontro, os gostos dos dois entram em conflito, especialmente quando Suzuki sugere usar tiaras combinando. Ao ver que Tani recusa, ela percebe que pode estar se adiantando demais e decide desistir da ideia. Para sua surpresa, Tani sugere comprar chaveiros combinando, algo mais discreto para ele. Mais tarde, Suzuki comenta que, apesar de tiaras parecerem bobas nele, combinariam muito com ela, e o incentiva a relaxar e se divertir. Aos poucos, a energia leve dela influencia Tani, e os dois acabam se divertindo bastante no parque. À noite, Suzuki percebe que suas preocupações e os avisos de Watanabe foram desnecessários, já que tudo correu bem. Pouco depois, Tani sugere voltarem para encontrar o grupo. Suzuki recebe uma mensagem de Taira dizendo que já está com os outros, mas quando começa a se apressar, Tani segura sua mão e sugere que faça um caminho mais longo. Surpresa, ela nota que ele tem sido bem direto nos últimos dias e brinca perguntando se ele está tentando derretê-la com tanta doçura, deixando confuso. Mesmo assim, os dois seguem caminhando de mãos dadas. Enquanto isso, Azuma cai na risada ao ver Taira e os outros garotos vestidos com fantasias ridículas de vaca. Logo, Tani e Suzuki se juntam a eles, e Taira e Tani trocam olhares envergonhados, conscientes do quão ridículos parecem. No final, toda a turma se reúne para fotos, e Suzuki coloca um bichinho de pelúcia no ombro de Tani para combinar com o clima divertido do grupo. E esse foi o resumo de hoje. Se eu pulei alguma cena importante ou se você notou um detalhe que só um verdadeiro otaku percebe, comenta aqui embaixo. Agora faz o ritual sagrado do YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque isso dá mais poder pro canal do que protagonismo de personagem principal. Valeu por assistir e até o próximo recap.